Paz do Senhor, igreja. Amém? Olhe para o irmão que está aí do seu lado. Olhe com convicção. Diga o seguinte para ele: me ajuda. Por favor. Não me atrapalha. Não me cutuca. Não fale comigo. Porque eu quero ouvir a voz de Deus. Amém? Quero convidar você a abrir em Juízes capítulo 6. Abra comigo Juízes capítulo 6. Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite, irmãos. Que bom que nós estamos aqui nessa noite. Porque este lugar é o lugar onde a presença de Deus ela se revela. Onde a palavra do Senhor ela é ministrada ao nosso coração. E quando a palavra de Deus ela é liberada, nós temos a própria presença dEle dentro de nós. Abra aí comigo, Juízes capítulo 6. Todos encontraram? A partir do verso 1, diz o seguinte: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos medianitas. Os medianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região do leste deles, eles vinham e invadiam a sua terra. Eles se acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como verdadeiros enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Eles invadiam a terra para destruí-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas eles clamaram por socorro ao Senhor. E quando os israelitas eles clamaram o Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta e lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Eu expulsei de vocês e dei a terra deles a vocês. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem outros deuses, os deuses dos amorreus em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre uma grande árvore de Ofra, que pertencia ao Asberrita, Joás. E Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-las dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, você vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem estou te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã, o meu povo é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Disse o Senhor: eu estarei com você, e você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. Amém? Até esse versículo. Glória a Deus. Você sabe muito bem disso, que existem algumas coisas dentro da terra, dentro do universo em que nós vivemos. Existem algumas leis que elas regem o universo. Uma das leis, ela é inevitável. Nós vivemos ela todo dia. Por exemplo, eu estou aqui agora.
Eu não consigo me transportar para outro lugar, em corpo físico. Não tem como eu me transportar, por exemplo, para o Brasil agora. Ainda que tenha gente que consiga fazer isso, através de Hollywood. Mas é algo impossível. Isso não acontecerá jamais. Existe outra lei também que diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Eu quero ocupar esse espaço aqui agora. Eu consigo, irmão? Não tem jeito. Não tem. Esse púlpito, ele está ocupando esse espaço e não tem como eu me apoderar desse espaço neste momento. Não tem. E existe outra lei que eu e você, nós estamos sujeitos a ela todos os dias. E nós sofremos as consequências dessas leis todos os dias. Eu creio que você já ouviu falar, que é a lei da causa e do efeito. Por exemplo, se a gente olhar para a nossa nação, o Brasil, nós podemos ver um governo político totalmente falido. Um governo totalmente debilitado. Em todas as áreas da sociedade do Brasil, nós podemos ver um caos. Seja na área da saúde, da educação, enfim, em todas as áreas. Nós podemos ver um verdadeiro caos. Por quê? Porque por causa de decisões de governantes, por causa de decisões tomadas em todas as esferas governamentais. É por isso que nós estamos vivendo e vendo essa situação que se encontra no nosso país, o Brasil. Esse caos. Por quê? Porque é a lei da causa e do efeito. Se nós fazemos algo, saiba que esse algo, ele vai gerar alguma coisa. Não tem como nós fugirmos disso. Por nós termos feito alguma coisa, algo vai acontecer em decorrência daquilo que você fez, de que nós fizemos. A causa e efeito acontece não só por ação específica ou direta de uma pessoa, mas também pelas circunstâncias que existem dentro do universo. O texto que nós lemos nessa noite trata exatamente sobre as realidades do efeito de uma atitude de um povo. Quando nós lemos aqui no começo do capítulo 6 de Juízes, nós podemos ver que o povo fez algo. Eles fizeram o que era o quê? Mal perante Deus. Eles fizeram algo que o Senhor reprovava. E durante 7 anos, o Senhor os entregou para serem escravos. Entregaram nas mãos dos medianitas. Os medianitas dominaram o povo de Israel. Quando nós lemos aqui no verso número 10, nós podemos ver a resposta de tudo isso. O Senhor vem dizer: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem outros deuses, não adorem outras coisas, não idolatrem outras coisas. Mas vocês não deram ouvidos. Vocês não deram ouvidos. Tanta coisa na nossa vida, irmãos, que poderia estar melhor se a gente simplesmente desse ouvido àquilo que Deus está falando. Aquilo que Deus está falando ao nosso coração, aquilo que o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração. Se nós simplesmente dessemos ouvido à voz de Deus. Foi isso exatamente que aconteceu com o povo. O Senhor disse: vocês não me deram ouvidos. Vocês preferiram ouvir tantas outras vozes, menos a minha voz. As palavras do Senhor, as palavras que você busca na Bíblia, né? Toda vez que você senta para ler a Bíblia, toda vez que você para meditar na palavra do Senhor, toda vez que você vem até este lugar e algo é ministrado ao seu coração, toda vez que uma palavra é liberada sobre você, uma palavra de Deus, sempre que você ouve uma orientação de seus pais, sempre que você ouve uma orientação de alguém que está tentando te ajudar, mas o problema é que muitas vezes nós desprezamos a instrução que nós estamos ouvindo, a orientação que nós estamos ouvindo. Deus, Ele orienta você para você não entrar em um jugo desigual. Deus te orienta para você não começar um relacionamento com essa pessoa. Deus te orienta a você não tomar essa atitude. O Espírito Santo, ele fala
através da sua palavra. Mas às vezes nós realizamos a mesmíssima coisa que acontece dentro desse texto. O povo não deu ouvido à voz de Deus. E quando nós não damos ouvido à voz de Deus, então acontece exatamente aquilo que o versículo número 1 diz: nós fazemos o que é mal. E todas as vezes que nós fazemos o que é mal perante o Senhor, nós sofremos as consequências. Não tem como. Nós vamos colher o fruto. Não tem como. Sejam ele coisa boa, sejam ela coisa ruim, você vai colher. De Deus ninguém se zomba. Tudo aquilo que o homem ele semeia, é certo que ele vai o quê? Colher. Ele vai colher. Às vezes nós temos atitudes que semeamos discórdias, nós temos atitudes que nós semeamos inimizade, confusão, achando que a colheita ela nunca vai vir. Mas sabe de uma coisa, ela vai vir. Ela vai vir. Tudo aquilo que você faz, certo ou não, você vai colher, nós vamos colher, em todos os aspectos. Por isso que quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, ele diz: não nos cansemos de fazer o quê? O mal? Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, nós ceifaremos, nós colheremos. Não somente o que fazemos de errado nós colhemos, mas o que nós fazemos de bom também nós colhemos. Quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós nos consagramos, tudo que o homem semeia, ele vai colher. O problema aqui nesse texto é que o povo começou a fazer o que era mal. E por causa da maldade do povo, houve um tempo de opressão tão grande, que o povo teve que abrir mão da promessa de Deus. Tiveram que abrir mão daquilo que Deus havia prometido para o povo. Eles abriram mão. É muito importante nós entendermos um pouco o contexto, né? O período da conquista da terra prometida já havia se passado. Eles já haviam conquistado a terra. Sobre o domínio e sobre a liderança de Josué, eles haviam cruzado o Jordão. Eles derrubam todos os príncipes, os reis que habitavam naquela terra, na terra prometida. Eles tomam a terra e começam a habitar ali. Eles tomam posse daquilo que Deus havia prometido. A terra era boa, a terra manava leite e mel. Os espias, eles trouxeram aqueles cachos enormes de uva. Eles estavam se desfrutando de tudo aquilo. Os figos eram enormes, tudo aquilo estava à disposição do povo. Porque a promessa de Deus é assim, igreja. É assim na vida daqueles que buscam e esperam em Deus. Deus tem coisas boas para mim e para você. É muito bom, é excelente que Deus tem para mim e para você hoje à noite. Deus tem uma bênção para sua casa, para sua família. Creia nisso. Mas o problema é que nós muitas vezes não damos ouvido à voz de Deus. Nós não damos ouvido à voz de Deus. O segredo de nós termos uma vida plena, uma vida feliz, uma vida completamente satisfeita, é que o nosso ouvido esteja afinado com a voz de Deus. É quando o meu coração sedento em ouvir a instrução vem do alto. Eu me lembro quando eu era rapaz, quando eu era garoto, não faz muito tempo, glória a Deus. Eu lembro que quando meu pai tinha aquele rádio, aí você vai falar, não faz muito tempo não. Aquele rádio motorrádio, marrom. Quanto se lembra? Só a irmã ali. Ainda tem para vender, mas é bem melhor, né? Eu lembro que eu pegava o meu radinho do meu pai, ia para o quarto e começava a sintonizar a AM, irmãos. A AM é uma glória a Deus. E começava a sintonizar a AM para tentar ouvir jogo do Corinthians. Aleluia lá. Né? Tentava no rádio AM, e aquele rádio motorrádio, ele tinha a antena dele era um fiozinho bem fininho, que saía para fora assim. E você colocava colher, colocava bombril e mexia para cá, mexia para lá. E tentava sintonizar e quando ia ver já era gol do Corinthians em cima do São Paulo. Glória a Deus. Mas eu tentava ali sintonizar e ficar com o meu ouvido ali tentando sintonizar o rádio na melhor frequência para tentar ouvir algo que estava sendo, que eu estava buscando, que eu estava querendo ouvir. Mas quando se trata, quando é a voz de Deus, quando é a voz que vem nos orientar, quando é a voz que vem nos dirigir, quando a voz que não vem para nos dizer que nós não valemos nada, muito pelo contrário.
A voz de Deus, quando nós ouvimos ela quer nos levantar. Ela quer nos dar a paz, ela quer nos dar alegria. Ela quer nos dar vitória. Mas o problema é que o povo não deu ouvido à voz de Deus. E é muitas vezes isso que acontece conosco. Nós não damos ouvido à voz de Deus. O problema é que muitas vezes nós, quando ouvimos a voz de Deus, e a voz de Deus é você está ouvindo através do que? Da palavra. Você está ouvindo a voz de Deus neste momento através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Para que eu obedeça, a obediência, ela tem que produzir, ela vai produzir o quê? Vai produzir bênção. Quando Deus falou através de Moisés, né? Deus estabelece o princípio da bênção e da maldição. Deus diz, a bênção quando o quê? Você obedecer. E a maldição é quando eu o quê? Desobedecer. É simples. Tudo parte de uma palavra, obediência. Agora o povo começou a desobedecer. O texto diz que por causa daquilo, do que eles fizeram, o Senhor entregou eles por 7 anos. 7 anos de opressão. 7 anos de saber que poderia estar vivendo algo muito melhor. Mas eles estavam vivendo no fracasso, oprimidos, fugindo. Não é isso que Deus tem para mim e para você, igreja. Não é isso que Deus tem para o seu povo. O texto diz que a opressão era tão grande, no verso número 6, que Israel ele é declarado aqui como um povo debilitado, como um povo fraco. Deus, quando tirou o povo da escravidão do Egito, é para ser uma nação forte, uma nação que conquistasse, uma nação vencedora, uma nação liberta da escravidão. Mas aqui estão eles novamente, escravos, oprimidos, miséria, escassez durante 7 anos. Não era 7 dias, 7 anos. Ao invés de eles estarem usufruindo da terra prometida, agora eles tinham que cavar buraco. Eles tinham que cavar uma cova na montanha, caverna. Tinham que se esconder. Ao invés de estar vivendo a promessa de Deus, eles viviam em buraco. Quando nós olhamos para a sociedade, para a humanidade hoje, irmãos, nós podemos ver exatamente isso. Muita gente que Deus tem muito para abençoar, para entregar para a pessoa, né? Para usar a pessoa tem dom, a pessoa tem chamado. Mas a pessoa ela acaba fazendo exatamente isso, não dando ouvido à voz de Deus, não dando a importância devida à voz de Deus. E aí, em consequência, vem o quê? Vem a opressão, vem a servidão. O povo estava vivendo, se escondendo em caverna, se escondendo em buracos. E de todo lado, o povo estava sendo oprimido. O texto diz que o inimigo ele vinha de forma tão voraz que eles se acampavam. Eles se acampavam contra eles, destruíam tudo, os produtos da terra. E não deixavam em Israel sustento algum. Eles vinham como gafanhotos. Tanta multidão entrava na terra para destruir eles, que não podia se contar. Tamanha era a multidão. O problema é quando eu faço o que é mal. Quando você faz o que é mal, eu me torno vulnerável. Nós nos tornamos vulneráveis. Quando eu me torno vulnerável, o inimigo, ele começa a realizar na minha vida e na sua vida aquilo que ele veio para fazer, roubar, matar e destruir. É isso que ele faz. Todas as vezes que a desobediência ela toma conta da nossa vida, todas as vezes que eu começo a fazer o que é mal perante o Senhor, a minha vida, a sua vida, ela fica vulnerável. Ficamos vulneráveis. E aquilo que era para ser uma bênção, o meu casamento, o meu relacionamento, o meu trabalho, a minha vida diante do Senhor, começa a ser um caos, uma loucura, porque o inimigo ele vem com uma força destruidora, como vinha os povos medianitas, impedindo o povo de viver o melhor, impedindo eu e você de vivermos o melhor de Deus. Mas graças a Deus que há uma saída. Amém? Graças a Deus que há uma saída. Nessa noite eu não quero me deter naquilo que os medianitas, os inimigos, os amalequitas, os povos do Oriente, o que eles faziam contra Israel.
Eu quero me deter exatamente no ponto desse texto que traz uma virada radical nessa história. Que bom que tudo em Cristo pode parecer estar difícil. Difícil. Mas diga aí algo, vai terminar tudo bem. Vai terminar tudo bem. Assim é na sua vida também. Não importa como esteja a sua história. A sua história pode começar como começou o capítulo número 6. Você tem vivido momentos de dor, de opressão, de luta, de fracasso. Eu não sei. Você não tem conseguido usufruir do melhor de Deus para a sua vida. O que é que nós devemos fazer então, meu irmão? Preste atenção o que o texto aí diz. Israel ficou debilitado, muito fraco. O verso número 6. Com a presença dos medianitas, eles invadiram tudo. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Eles clamavam ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor. E tudo muda quando você invoca o nome do Senhor. Quando nós invocamos o nome do Senhor, tudo muda, tudo começa a mudar. O Senhor começa a fazer tudo novo na sua vida, irmãos. Hoje à noite o que Deus espera de mim e de você é que em meio à nossa luta, em meio à nossa dificuldade, em meio a tudo aquilo que nós temos vivido, em meio à nossa opressão, a nossa atitude é que nós devemos levantar a nossa voz. Nós não podemos nos calar jamais. O povo se lembrou, opa, existe alguém que pode nos ajudar. Se nós estamos passando por tudo isso, porque foram as nossas decisões, foram os nossos atos, mas nós já vimos que esse Deus, Ele é poderoso, é Ele que nos livrou. Eles começaram a se lembrar, se nós clamarmos ao Senhor, algo novo começa a acontecer. Foi exatamente o que eles fizeram, eles clamaram ao Senhor, eles clamaram por socorro ao Senhor. Tudo muda quando nós começamos a clamar. Hoje à noite, meu irmão, minha irmã, você tem liberdade para abrir a sua boca e começar a clamar a Deus, levantar a sua voz e pedir socorro por Ele. O povo começou a clamar. O problema é que quando as lutas elas chegam, nós não clamamos, muito pelo contrário, nós colocamos um prefixo na frente, reclamamos. Nós não clamamos, nós reclamamos, começamos a murmurar. O povo viu o estado de miséria que eles estavam. Eles reconheceram e eles clamaram ao Senhor. Agora olha o que acontece quando você clama ao Senhor. Verso número 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o que aconteceu? Deus envia o quê? Um profeta. Deus envia um profeta. Sabe o que o profeta representa aqui? A voz de Deus, a presença de Deus. Todas as vezes que eu clamo, Deus, Ele traz uma palavra para a sua vida, para a minha vida. Todas as vezes que nós clamamos a Ele, você não clama no escuro, você não clama sem uma resposta. Quando você clama a Deus, virá uma resposta do alto. Virá uma resposta do alto. Eu creio que nessa noite Deus, Ele tem uma palavra para a sua vida. Estávamos aqui na quarta-feira, eu compartilhei com os irmãos que aqui estavam. Terça-feira o chateau da minha empresa chegou para todo mundo e falou, a partir de hoje, sábado, acabou. Ainda que na empresa que nós estamos, tenha trabalho, ainda que esteja em Sogaxi, está, sábado, corta. E a gente sabe que 3 sábados que a gente trabalha, pelo menos, dá uma diferença. Dá uma diferença. E aí na nossa mente começa a vir a mente humana. Começa a vir os pensamentos humanos. O pastor Carlos durante 2 domingos ministrou ao nosso coração. Temos que ter o quê? A mente de Cristo. Ter os pensamentos de Cristo para nós agirmos a atitude que Cristo agiria. E a nossa mente, quando ouve uma notícia como essa, logo começa a pensar, vou ter que dar um jeito, vou ter que fazer um baita, vou ter que carregar caixa lá com o pastor, vou ter que fazer alguma coisa, ou vou ter que trocar de trabalho, o que eu tenho que fazer, começa a vir um turbilhão na nossa mente, e nós nos esquecemos que nós temos a mente de Cristo. E aí viemos para a oração na quarta-feira, não falei nada para ninguém,
só eu e Deus. E terminando a oração aqui, o pastor começou a orar pelos irmãos, se levantou, começou a orar por cada um. E chegou em mim e começou a orar. E uma das palavras que o pastor estava orando, ele disse: segura na mão do Senhor. Talvez nós não sabemos qual é a entrada, qual é a saída. Nós não sabemos para onde nós vamos. Nós não sabemos o que nós vamos fazer. Segura na mão do Senhor. Essa foi a oração do profeta. E aí na sexta-feira, irmãos, o Chateau chegou para mim: só você pode trabalhar de sábado. Você pode trabalhar de sábado. Queridos, Deus é bom ou não é? E aí a gente tem um coração assim, não, mas a gente começa, mas e os outros? Eles vão começar a questionar, vão começar a murmurar, vão querer se levantar contra mim. Ele falou assim: fica tranquilo, você pode trabalhar de sábado. Se você quiser, você pode vir trabalhar de sábado. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós nos entregamos a Ele, quando nós descansamos nele, Ele cuida de nós. Eu sei que Ele tem cuidado de você. Eu sei que você talvez não tenha oportunidade muitas vezes de compartilhar. Mas se Deus está fazendo algo na sua vida, compartilhe, irmão. Não cale os seus lábios. Não cerre os seus lábios. Glorifica a Deus. Quando nós compartilhamos algo que Deus está fazendo na nossa vida, nós estamos glorificando ao nome do Senhor. Não cerre os seus lábios. Mas o povo estava vivendo uma situação do difícil, que eles se lembraram: nós temos que clamar a Deus. Nós temos que levantar a nossa voz e clamar pelo socorro do Senhor. Então Deus te trouxe aqui nessa noite, porque talvez precisa haver um clamor no seu coração. Precisa haver um clamor na sua vida, para encher o seu coração de ânimo, para encher o seu coração de vida, encher o seu coração de fé, de esperança, para mudar a tua sorte em nome de Jesus. O povo começou a clamar, o povo começou a buscar. Às vezes estamos em situações tão ruins, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, uma luta, um desespero, problemas. Ao invés de nós virmos na presença do Senhor, ao invés de nós virmos para a casa do Senhor, a gente fica em casa, reclamando, murmurando. Não, quando eles começaram a perceber a sua situação, o seu estado, eles começaram a clamar. Queridos, Deus tem bênção para você. Você não pode se conformar com o estado de miséria que muitas vezes nós estamos vivendo. A palavra vem dizer que Deus, ele levanta um profeta. O profeta lembra o povo de quem Deus é. De quem Deus é. Não de quem Deus era, de quem Deus é. Não diz eu vou derrotar um a um, não. Deus fala através do profeta, diz o seguinte, verso número 8: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: foi eu que vos tirei do Egito, foi eu que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da escravidão, e vos livrei. Deus, ele está usando aqui todos os verbos no passado. Eu fiz, eu vos tirei, eu vos livrei. Mas no final do verso número 10, ele usa um verbo no presente. Ele diz: eu sou. Eu sou. Ele não diz eu era. Eu sou. Deus, ele não muda, irmãos. Deus, ele não muda. Aquilo que ele fez lá atrás, aquilo que ele fez ontem, aquilo que ele está fazendo, ele continua fazendo hoje, fará amanhã e depois e depois. O problema é que a gente deixa se levar pelo caos que a nossa vida muitas vezes se tornou. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos enxergar uma saída, uma solução, e nós vamos vivendo uma vida totalmente tortuosa. Deus pega o povo e muda a ótica deles, o modo deles enxergarem. Para de reclamar. Volta para a minha palavra, volta para a minha presença. Eu sou o mesmo Deus. Vocês não precisam ter medo. O problema é que quando o medo, né, Rino, toma conta da nossa vida, do nosso coração, fica tranquilo, querido. Deus está cuidando. Deus está sustentando.
Descansa no Senhor. Confia nele. O problema é que quando o medo toma conta do nosso coração, nós começamos não somente ficar paralisados, mas nós começamos o quê? A se recuar. Nós começamos a recuar, começamos a duvidar, começamos a questionar. E o medo, ele toma conta do nosso coração. E quando o medo toma conta do nosso coração, nós começamos a achar que maior é o que está lá fora do que aquele que está aqui dentro. Aquele que está em você. Agora também não adianta você clamar e ficar sem fazer nada. Não adianta a gente clamar e ficar sem fazer nada. Porque esse texto aqui, ele traz algumas coisas interessantes quanto à nossa atitude, quanto à sua atitude. Primeiro, ele fala do estado. Ele fala que nós precisamos buscar, nós precisamos clamar. Deus, ele responde. Mas depois que Deus fala com... nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos ter uma atitude. Olha o que acontece, verso número 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Quando Deus, ele está pronto para fazer algo, para mudar uma situação, ele sempre vai procurar alguém, irmãos. Ele sempre vai procurar alguém. E tem um desejo de mudar o estado que essa pessoa esteja vivendo. Deus quer mudar a sua história, mas Ele quer ver em você, pelo menos, um ânimo para vencer essa situação. Um desejo de vencer essa situação. Porque quando a gente olha para Gideão, Gideão era um cara assim, que não se conformava. Ele estava o quê? Trabalhando. Ele estava malhando trigo no lagar. Ele estava trabalhando. Ele estava fazendo algo. Por quê? Porque ele queria pôr a salvo pelo menos alguma coisa para sustentar a sua casa. Pelo menos. Ele era um cara que se esforçava. Ele era um cara que não se conformava com a situação que estava vivendo. Oprimido, o povo oprimido. Tem muita gente que a situação piora, cruza o braço. Tem gente que está vendo a canoa virar, né? Aquele ditado, para de remar. Ah, vai virar mesmo? Não, Gideão, mesmo vendo que o problema era grande, ele continuava remando, ele continuava fazendo algo, ele continuava trabalhando, ele continuava lutando. Ele queria pelo menos fazer alguma coisa para mudar aquele estado de miséria. Deus, ele está sempre à procura de gente assim, sempre, que não é preguiçosa. Porque gente preguiçoso, você sabe que tem um monte por aí. Você conhece, não conhece? Porque tem gente que é assim, ao invés de fazer alguma coisa, fica assim, não tem jeito mesmo de fazer nada. Tem solução mesmo? Para que fazer? Não. O que chama a atenção em Gideão é exatamente isso. Deus, ele não se deixa levar por gente preguiçosa. Se você quer mudar o contexto daquilo que você está vivendo, Deus tem que encontrar em você uma disposição, pelo menos, para mudar o quadro que você está vivendo. Por que o anjo chegou até aquele lugar? Será que não tinha mais gente para procurar naquele lugar? Tinha. Mas no meu pensamento, na minha conjectura, me leva a pensar que estava todo mundo escondido. Porque é isso que o texto vem falar. Eles faziam caverna, eles se escondiam em caverna, em buraco. E só Gideão estava do lado de fora, trabalhando. Deus hoje, ele quer saber se você está disposto a fazer alguma coisa para mudar o seu estado. Para mudar o seu estado. O texto diz que o anjo vai, se assenta, o texto diz que ele fica observando. E olha que coisa interessante. O anjo aparece e libera uma palavra para Gideão. O Senhor é contigo. Homem valoroso, homem valente. Gideão deve ter pensado, o quê? Acho que o anjo errou o endereço. Só pode ser. Bateu na porta errada. Pousou na árvore errada.
Homem valente, o quê? Sabe, queridos, Deus ele observa o meu esforço, o seu esforço. Às vezes nós achamos que aquilo que estamos nos esforçando, aquilo que nós estamos fazendo para Deus, talvez o nosso pensamento é tão, não está acontecendo nada, não está tendo resultado nenhum. Mas Deus ele enxerga o seu trabalho, Deus ele enxerga o seu suor, Deus ele enxerga o seu desejo, Deus ele honra isso, Deus ele honra. Há um Deus que ele vê o seu esforço. Se você não se render, se você não se entregar, se você não for para a caverna, se você não for para os buracos, o anjo de Deus ele vai te visitar, a presença de Deus vai te visitar. E aí aonde você está, ele vai trazer uma palavra para você dizendo: você é homem valente, você é homem valoroso, você é filho de Deus, você é filha de Deus. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Jesus, quando ele está ali com os seus discípulos, ele diz que o reino de Deus ele é tomado pelo esforço. Apenas aqueles que se esforçam é que vão se apoderar do reino, vão se apoderar dele. Tem gente que quer tomar o reino de Deus, mas não faz nada, não ora, não busca, não se esforça, não clama. O cara quer ser um grande empresário, o cara quer ter um grande negócio, o cara quer ser um conquistador, quer ser um grande homem, uma grande mulher, mas não estuda, não trabalha, não busca nada, não busca um aperfeiçoamento. Vai chegar a algum lugar? Dificilmente. Gideão não. Enquanto todo mundo estava no buraco, ele arriscava alguma coisa. Ele se arriscava para tentar mudar a situação. Ele não se conformava. Ele não se conformava. Querido, eu quero que você entenda nisso nessa noite. Aquilo que eu não me conformo chama a atenção do coração de Deus. Gideão pegava o trigo e malhava na onde? No lagar. Era o lugar certo? Não, porque era o lugar onde moía as uvas. Não eram as ferramentas ideais, mas era o que ele tinha. E com o que ele tinha, ele fazia o quê? O seu melhor. Aquilo que você tem nas suas mãos, faça o melhor. Faça o melhor, dê o seu melhor. Eu preciso aprender a mesma coisa, nós precisamos aprender a mesma coisa. Às vezes nós falamos: eu não tenho a ferramenta correta, eu não tenho os recursos necessários para fazer, eu não tenho as pessoas necessárias. Não importa, não importa. Faça aquilo que você pode com aquilo que você tem nas suas mãos. Lá estava Gideão, malhando trigo, onde malha a uva. Nós temos que parar de reclamar. O anjo se apresenta a Gideão. O próprio Deus ele se apresenta a Gideão. Ele chega no lugar onde ele encontra homens e mulheres que estão se esforçando. Deus ele sempre vai encontrar homens e mulheres, vão ao encontro de um povo que deseja sair de um quadro de opressão, de miséria. Você tem chamado a atenção de Deus pelo seu esforço? Ou será que nós temos chamado a atenção de Deus pela nossa reclamação, pela nossa murmuração? Quando nós olhamos lá na frente, quando 32 mil homens animados chegam para lutar contra os medianitas, Deus ele libera uma palavra, manda todo mundo que é covarde, que está com medo, manda voltar para casa. O texto diz que só 20 mil foi embora. Só 20 mil vai embora. De 32, 20 mil vai embora. Pouco, né? De 32 mil, 20 mil, opa. Se levantaram todo mundo. Opa, vamos lá, vamos para... Aí Deus fala, aquele que é covarde, aquele manda embora. Deus ele não trabalha com espírito de covardia. Deus ele trabalha com espírito de ousadia. Ousadia.
Eu tenho que crer, você tem que crer que Deus é maior que tudo na nossa vida. Que aquilo que Ele tem prometido para você, Ele vai cumprir. Deus, Ele prometeu algo para o povo estava desfrutando de tudo aquilo que Ele havia prometido, ou não? Eles haviam entrado na terra prometida, mas o problema é que não deram ouvido à voz de Deus. Você tem dado ouvido à voz de Deus? Que voz você tem ouvido? Quais são os pensamentos que têm entrado na sua cabeça, na sua mente? O anjo aparece para Gideão. E aí, olha o que Gideão reage, como todo mundo. Verso número 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. E é bom saber que muitas vezes não, nunca Deus ele vai dar a bola para as besteiras que nós falamos, que a gente fala muitas vezes, para as porcarias que muitas vezes a gente fala, que a gente solta. Porque muitas vezes Deus ele se apresenta para nós. Se apresenta. Deus ele se apresenta para cada um de nós. Aí, em vez de a gente falar, oh, aleluia, glória a Deus, agora vai, agora nós vamos romper, agora vai dar tudo certo. Gideão não. Começou a questionar. Começou a reclamar. Irmão, se Jesus chegou, se o Senhor apareceu, é hora de se alegrar. É hora de receber aquilo que Ele tem para entregar para nós. Não sei não, hein? Não, o anjo, o próprio Senhor apareceu para Gideão e falar para ele, para de reclamar, para de murmurar. Você é homem valoroso, você é homem valente. Verso número 14 diz, vai nessa tua fraqueza. Não, vai nessa tua força, Gideão. Porque você vai libertar esse povo dessa escravidão. Você vai libertar o povo dessa opressão. Queridos, Deus talvez te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, você é forte. O que está acontecendo com você? Você é escolhido, você é filho. Você é um povo eleito. Você é um povo exclusivo de Deus. O que está acontecendo com você? Onde está a sua força? Onde está o seu vigor? O que tem oprimido você? O que tem aprisionado você? Você é um homem valoroso. Você é um homem de Deus, você é mulher de Deus. O que você tem reclamado? O que você tem murmurado? Eu sou o Deus que cuido de você. Eu sou o Deus que tenho te levado a viver dias melhores. Mas o problema é que você não tem ouvido a minha voz. Você tem me desobedecido. Verso 16, o Senhor termina dizendo este momento para ele, dizendo, eu estarei com você, Gideão. Você derrotará todos os medianitas, como se fosse um só homem. Um só homem. O Senhor é contigo. Eu quero orar por você nessa noite. Quero orar por você nessa noite. O que tem oprimido você, meu irmão? O que tem impedido você de viver dias melhores? O que tem impedido você de romper? O que tem impedido você de ir além? Será que são as situações da sua vida
Ouça, querido, tudo isso vai passar. Vai passar. Porque Deus tem melhor para mim, para você. Ele prometeu, Ele fez uma promessa. Mas a questão é ouvir a voz de Deus, obedecer a sua voz. Porque não adianta a gente somente ouvir, vir para a igreja ouvir. Nós temos que ter uma atitude de praticar, de desejar. Feche os seus olhos. Se puder se colocar de pé, por favor. Fica à vontade. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. O povo se lembrou